Olá, tudo bem? No vídeo de hoje estaremos abordando sobre as principais perguntas que são feitas na entrevista do consulado americano. Venha junto comigo no nosso canal, Juntos por Aí. Eu sou a Elaine e hoje vamos estar comentando sobre essas perguntas. Muita gente fica em dúvida e para você perceber que não precisa ter medo, vamos estar comentando com vocês. Mas antes, deixe seu like no canal, inscreva-se também, porque é muito importante para nós que estamos começando um novo canal, ter o apoio de cada um de vocês. Muitas vezes causa medo, causa receio aos solicitantes do visto americano o que é a tal da entrevista no consulado. Mas veja que se você fizer tudo direitinho, não será necessário ter esse medo. Isso, claro, se você cumpriu corretamente todas as outras etapas do processo de solicitação, preencheu o formulário com sinceridade e possui um real motivo que justifique a sua entrada nos Estados Unidos. Mas ainda nós sabemos que existem muitas dúvidas e tensão nessa possibilidade de negativa do visto americano. Por isso, hoje eu preparei esse vídeo para abordar com vocês as principais perguntas dessa entrevista do consulado americano, dizer por que elas são feitas e também o que motiva o cônsul a perguntá-las e como elas devem ser respondidas. Fique aí que tintim por tintim nós estaremos esclarecendo para vocês. Primeira pergunta: por que você deseja viajar para os Estados Unidos? Aqui, essa é a pergunta central da entrevista do consulado americano e você deve saber respondê-la com precisão, caso você não queira ter o seu visto negado. Isso parece um tanto óbvio, uma vez que a entrevista é o pedido formal de solicitação de entrada nos Estados Unidos. Mas você, com esse pedido, tem que saber justificá-lo, saber explicar exatamente o motivo dessa sua solicitação. Então, se você está solicitando um visto de turismo, você tem que dizer por que você quer fazer turismo nos Estados Unidos, quais os lugares que você deseja conhecer e por que especificamente tal ou qual lugar. Aqui, claro, não existe segredo, é muito fácil você falar que quer conhecer a famosa Broadway, o Central Park, as praias de Miami, os cassinos de Las Vegas, ou Los Angeles, ou a Disneyland. Você deve informar ao cônsul o que te encanta nesse país, caso seja perguntado para você. Vamos para a próxima pergunta. Quantos dias você pretende ficar nos Estados Unidos? Essa é uma das principais perguntas da entrevista, mas muitas vezes pode prejudicar o solicitante. Isso porque geralmente o solicitante comparece ao consulado americano sem ter uma definição exata do planejamento da sua viagem, o que é natural, uma vez que a pessoa só poderá viajar para os Estados Unidos caso consiga o visto. Entretanto, causa uma má impressão quando você, ao receber essa pergunta, você fica em silêncio ou responde meio confusa. Aí quando o cônsul perguntar para você quantos dias você deseja ficar nos Estados Unidos, imagine o seguinte: caso eu tivesse em mãos o meu visto americano aprovado, quantos dias eu ficaria nos Estados Unidos? Aí sim você responderá o período que julga pertinente para os seus objetivos e as suas condições financeiras. Por isso, tenha em mente a sua viagem para poder contá-la ao cônsul no momento da entrevista. Terceira pergunta: você já esteve alguma vez nos Estados Unidos? Essa pergunta já foi respondida no formulário DS-160, mas também está entre as principais perguntas da entrevista. Então, não há segredo, é dizer se você já visitou ou não o país. O que nós reforçamos é que você não deve, em hipótese nenhuma, mentir na entrevista. Dizemos ainda que essa pergunta, como algumas outras, não foi feita porque o cônsul deseja saber de você informação, mas sim ele deseja confirmar da sua boca o que foi informado no preenchimento da DS 160, porque na verdade
a informação ele já possui. Próxima pergunta. Você já viajou para o exterior alguma vez? Quando e para onde? Essa pergunta pode prosseguir a anterior, caso você tenha respondido em negativo. Aqui o cônsul quer saber algumas coisas, entre elas, se você tem alguma experiência com viagens internacionais, se você já morou legal ou ilegalmente em algum outro país estrangeiro. As impressões que essas diferentes respostas podem causar são um tanto óbvias. Por exemplo, se você é uma pessoa apaixonada por turismo, que viaja por diversos lugares e ama conhecer novos países, nessa pergunta é o momento de mostrar a sua paixão dizendo, de forma resumida, os lugares que você já conheceu. Obviamente, se você já fez turismo para outros países, para outros lugares, dizer isso para o cônsul vai reforçar a sua motivação de turismo para visitar os Estados Unidos. Outra pergunta. O que você faz no Brasil? Essa não está só entre as principais perguntas, como também é uma pergunta obrigatória. Primeiro, o que significa? O que você está fazendo no Brasil? Significa qual a sua profissão, como você ocupa o seu dia. O cônsul quer saber, em primeiríssimo lugar, qual é a sua fonte de renda. Se você é estudante, então você deve dizer que estuda, onde estuda, o que estuda. Se você trabalha, então você deve dizer que trabalha, onde e qual é o seu trabalho. Se você é aposentado ou aposentada, então você deve informá-lo também. Após dar a resposta, caso a sua ocupação não envolva uma fonte de renda, de receita, o cônsul poderá te perguntar quem te sustenta, o que e todas as maneiras como você quer se sustentar fora do país. E, obviamente, todas as perguntas devem ser respondidas com sinceridade. Nessa pergunta, você deve responder de forma clara e objetiva, caso você queira ter o seu visto aprovado. Ainda há outro ponto importantíssimo nessa questão, que é a questão dos vínculos. Dizer o que você faz evidencia os vínculos que você possui no Brasil. E não saber dizer com precisão é corroborar para que o cônsul interprete seus vínculos como fracos. A bem dizer que vínculos fracos são, de longe, o principal motivo de ter os seus vistos negados. Por isso, diante dessa questão, além de estar entre as principais perguntas da entrevista, talvez seja a mais importante. Outra pergunta: quem pagará a sua viagem? Percebam que essa pergunta, como quase todas as outras, já foram respondidas no formulário da DS 160. Então, não há nenhum segredo para a entrevista, ou há? O cônsul pergunta basicamente o que você já informou. Geralmente, essa pergunta, quem pagará a sua viagem, é feita àqueles que colocaram um terceiro como pagante. Se você mesmo irá custear a sua viagem, se você colocou na DS 160 que é o pagante, então você deve simplesmente confirmar. Se você colocou que outra pessoa como pagante, então deverá confirmar também, dizendo seu grau de parentesco com essa pessoa e o que essa pessoa faz, qual a sua fonte de renda. Se a sua empresa ou qualquer outra organização irá pagar, é nessa pergunta que você também deverá informá-lo. A resposta, como todas as outras, deve ser objetiva, exata e bem clara. Outra pergunta: com quem você irá viajar? Se você planeja uma viagem com outras pessoas, aqui você deve informar. Muito importante nessa questão: se alguma das pessoas com quem você pretende viajar já possui seu visto americano, é um ponto favorável para o seu processo de solicitação. E se as pessoas que irão viajar com você estão com você na entrevista, então simplesmente deve confirmar o que já foi informado na DS 160. Resumindo, você deve informar ao cônsul o nome das pessoas e o seu grau de parentesco com elas. Outra pergunta: onde você irá se hospedar? Assim como a pergunta sobre quantos dias você pretende ficar nos Estados Unidos, essa é uma das outras principais perguntas da entrevista e normalmente pega a pessoa de surpresa.
Então, para o cônsul é muito importante saber se você tem objetivos claros em sua viagem aos Estados Unidos, mesmo que você ainda não tenha certeza de que poderá realizá-lo. Portanto, se você quer ter, no momento da entrevista, um planejamento para a sua viagem, você possa informar isso ao seu cônsul, mesmo que a sua partida seja com fins de turismo e que sua viagem está condicionada à aprovação do seu visto. Tente informar-se de algum modo onde você poderá se hospedar, seja na residência de alguém conhecido ou numa acomodação em algum lugar nos Estados Unidos. Então pesquise antes da entrevista possíveis lugares para a sua hospedagem. Isso é muito importante por vários motivos. Em primeiro lugar, informando o lugar de hospedagem, o cônsul vai ter certeza que você está a par dos custos de hospedagem nos Estados Unidos. E em segundo, porque demonstra que você possui um real plano de viagem bem estruturado. E em terceiro lugar, porque é evidência de que você não está solicitando o visto para se estabelecer no país de forma ilegal. Outra pergunta: você conhece alguém que mora nos Estados Unidos? Essa também está entre as principais perguntas da entrevista, mas como sempre o conselho, não minta. Se você possui um familiar que está nos Estados Unidos, mesmo que você não tenha a certeza da regularização da situação desse familiar no país, responda que sim. Se o consulado fizer essa pergunta tendo em mãos a informação de um parentesco seu que está nos Estados Unidos e você mentir, suas chances de aprovação serão muito baixas ou irão desabar. Pense nisso. Outra pergunta que poderá ser feita, que foi feita para nós, é se você possui casa. Nós respondemos que sim, mas não foi solicitado nenhum documento para comprovar, apesar que nós tínhamos tudo em mãos para comprovar. Então, pense nisso. Espero que de alguma forma nós possamos ter esclarecido a você alguma das principais perguntas da entrevista do consulado americano e que isso tranquilize você para este momento tão importante. O consular basicamente irá te perguntar o que você já respondeu na ADS 160. Por isso, antes de ir para a entrevista, revise tudo que você respondeu na ADS 160 e fique tranquilo que você está bem intencionado e mostre isso no consulado americano, que você não deseja causar nenhuma complicação. É isso que nós temos para hoje. Um abraço e até a próxima!